A primeira partida disputada no local foi entre o Alvinegro Piracicabano e o Palmeiras. Duelo que terminou empatado em 0-0 com um público de 15.674 pessoas e renda de 19.825.000 cruzeiros. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Flávio do canal Drone Legal, decolando o drone aqui em Piracicaba, em frente ao ginásio municipal Valdemar Blatkauskas. E vamos contar a história para vocês desse gigante que está bem atrás do ginásio. Era outubro de 1913, dia 11, onde os jornais A Gazeta e o Jornal de Piracicaba publicaram a nota: será inaugurado hoje nesta cidade mais um clube de futebol intitulado 15 de Novembro. Nascia o time que viraria a paixão dos piracicabanos e que viria a ter a maior torcida do interior do estado de São Paulo. A data oficial de fundação é 15 de novembro de 1913. A história do esporte em Piracicaba, na verdade, começa em 1903, com a fundação do Clube Esportivo Piracicaba, onde os associados realizavam corridas na antiga Raia do Salto e praticavam futebol com material vindo da Inglaterra. Alguns anos depois, na década de 1910, funcionários de uma marcenaria aproveitavam o horário de almoço para se divertirem jogando futebol com uma bola feita de meia. Eles jogavam no quintal, no mesmo espaço onde as mulheres costumavam pendurar as roupas no varal. Só que muitas vezes a bola batia no tecido e acabava sujando a roupa outra vez, causando assim um desconforto com as mulheres. Com isso, os empregados, que deram à equipe o nome de 12 de outubro, passaram a realizar as partidas na Rua Regente Feijó. O que antes era um pasto, eles transformaram em um campo, que se tornaria o primeiro do 15 de Piracicaba. Nesta mesma época, havia outro grupo de apaixonados por futebol na cidade, o Esporte Clube Vergueirense, pertencente à família Pousa. Os dois times realizavam partidas entre si, mas a amizade entre ambos e a paixão pelo esporte falaram mais alto. Da união entre 12 de outubro, da família Guerrini e Vergueirense, nascia o Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba. Representantes dos Guerrini e dos Pousa convidaram então o capitão Carlos Winter, cirurgião dentista, integrante da Guarda Nacional, para se tornar presidente do clube que acabara de surgir. Winter aceitou prontamente, impondo apenas uma condição: o time deveria ser intitulado 15 de novembro em homenagem à data da proclamação da República do Brasil. O capitão era filho de Jacó Felipe Winter e Madalene Soares de Carvalho. Ele foi casado com Margarida Buller Winter Abraão e morreu no dia 7 de janeiro de 1931, aos 62 anos de idade. Na época, Piracicaba tinha cerca de 40 mil habitantes. A economia local baseava-se na agricultura canavieira para a produção de açúcar e aguardente e do café, o que lhe rendia o apelido de Pérola Paulista. O reconhecimento dos piracicabanos ao time de futebol aconteceu de imediato, até mesmo pelo envolvimento de famílias tradicionais na agremiação, o que rendeu ao 15 afinidade ímpar pela identificação que o município tinha com seus integrantes. Mais de 100 anos se passaram e hoje os irmãos Pousa e Guerrini são responsáveis por existir uma torcida apaixonada pelo clube de sua cidade. No primeiro ano de vida, o Alvinegro sofreu 2 derrotas. A primeira delas foi em 16 de outubro de 1913, no campo do Esporte Recreio Normalista, situado na Chácara Diogo, no bairro dos Alemães, por 2-0. A segunda aconteceu em 23 de novembro, uma semana após o primeiro revés. O time enfrentou um Scratch e perdeu novamente por 2-0. O jogo foi realizado no campo da Rua Piracicaba. Em 18 de outubro de 1914,
O 15 conquista sua primeira vitória sobre a Associação Piracicabana de Esportes Atléticos, por 3-2, levando assim o título de campeão da cidade. Pereira foi quem fez os 3 gols da partida. A associação sempre vencia os adversários, então os torcedores quinzistas festejaram muito a conquista. No dia 20 de março de 1918, o time se filiou à Associação Paulista de Esportes Atléticos, passando a enfrentar equipes da capital e a tomar parte nos campeonatos do interior. Em comemoração aos 50 anos da inauguração do Estádio Municipal Barão da Serra Negra, a Câmara de Vereadores recuperou 2 documentos importantes que estão no arquivo do Poder Legislativo e que registram parte da história do estádio: a Lei Municipal nº 924, de 1960, que autorizou a construção do estádio, cujo projeto traz detalhes sobre a edificação, e a Lei Municipal nº 1365, de 1965, que dá o nome ao Estádio Municipal de Barão da Serra Negra, fazendo jus ao antigo Parque Barão da Serra Negra, local escolhido para a construção do estádio. A cópia desses 2 documentos foram depositadas na cápsula do tempo, enterrada no estádio no dia 4 de setembro de 2015, junto ao Marco das Bandeiras, atrás do gol esquerdo. Mas é na gestão do prefeito Samuel de Castro Neves que surge a ideia de construção de um estádio para abrigar as atividades esportivas na cidade. Ele assinou em 3 de julho de 1953 a Lei 368, que possibilitou a desincorporação da classe de bens de uso comum do povo e transferência para a classe de bens patrimoniais da área de 48.762,52 metros quadrados. A autorização para o início das obras se dá por meio do ex-prefeito Francisco Salgô Castilhon, que publicou a Lei 924 em 24 de novembro de 1960. E a construção tem início no ano seguinte. E eu quero deixar para vocês, galerinha, algumas fotos da época da construção do Estádio Municipal Barão de Serra Negra. Inaugurado no dia 4 de setembro de 1965, ainda inacabado após quase 5 anos de obras, pelo então prefeito municipal Luciano Guidotti. O Estádio Municipal Barão da Serra Negra, denominado por meio da Lei 1365 de novembro de 1965, é a casa do Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba. Esta é uma das fotos históricas do dia inaugural do Estádio Municipal Barão da Serra Negra, dia 4 de setembro de 1965. E vocês podem ver da esquerda para a direita Nélio Ferraz de Arruda, Lino Morgante, Delfino Facchina, presidente do Palmeiras, José Luiz Guidotti, Luciano Guidotti, que era o prefeito municipal, Jorge Angeles, um dos vereadores, e Oswaldo Elias. Nesta foto, Delfino Facchina, presidente do Palmeiras, cumprimenta o prefeito Luciano Guidotti durante a inauguração do estádio municipal. O projeto de construção do estádio do 15, que até então mandava seus jogos no extinto Roberto Gomes Pedrosa, foi iniciado efetivamente por meio da Lei 368, de 3 de julho de 1953, sancionada pelo prefeito Samuel de Castro Neves. Mas foi outra lei, a de 924, de 24 de novembro de 1960, sancionada pelo prefeito Francisco Salgô Castilhon, que autorizou a construção. A primeira partida disputada no local foi entre o Alvinegro Piracicabano e o Palmeiras. Duelo que terminou empatado em 0-0 com um público de 15.674 pessoas e renda de 19.825.000 cruzeiros.
Anterior ao início do jogo, o Inhoquim homenageou o presidente da equipe paulistana, Delfino Facchina, que por sua vez ofereceu uma placa de bronze para a prefeitura de Piracicaba. O 15 de Piracicaba, do técnico Gilson Silva, foi escalado com Silvio, Virgílio, Pescuma, Dorival e Chiquinho, Bastos e Emílio, Warner, Rodarte, Benê e Sabino. Na sequência, mais 2 jogos contra outros grandes da capital, São Paulo e Corinthians. Contra o tricolor, mais um empate sem abertura do placar. Já contra o Corinthians, saíram os primeiros gols, porém a maioria a favor do adversário. Flávio 2 vezes e Marcos marcaram para o alvinegro da capital, enquanto Pescuma descontou para o 15. Assim, o atacante corintiano Flávio ficou gravado na história como autor do primeiro gol do Barão. A torcida piracicabana precisou, portanto, esperar mais um pouco para comemorar a primeira vitória do time do Coração em seu novo estádio. E ela veio no dia 26 de setembro do mesmo ano, quando o 15 venceu o Comercial por 3-1, em peleja válida pelo Campeonato Paulista de 1965. Os tentos quinzistas foram anotados por Chiquinho, Benê e Tabai. Inicialmente capaz de comportar 26.528 torcedores, o Barão, devido às restrições legais, teve sua capacidade limitada em 18.799 pessoas. As dimensões atuais do campo são de 100 metros por 67 metros. O estádio integra o conjunto esportivo municipal, que conta também com um ginásio principal, mini ginásio, conjunto de piscinas e pista de atletismo. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Drone Legal. Não se esqueça, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho das notificações e assim você vai ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Valeu, galerinha, um abraço e até o próximo voo!